Carol Detoni, ex-líder da minoria, cedendo esse cargo, esse espaço importante ali na discussão, no espaço democrático, né? Um espaço na discussão aqui, importante ponto para que haja um equilíbrio, né, nas discussões ali no Congresso Nacional. Hoje a gente está com o Partido dos Trabalhadores na base governista, né, a gente no Poder Executivo, e sempre tem do outro lado a oposição, a minoria, e a gente faz essa composição aqui no Congresso Nacional, aqui em Brasília, para que haja um equilíbrio de forças, para que todo mundo tenha o seu espaço, o seu ambiente de discussão. E ali, a líder da minoria, que é hoje a Carol Detoni, que é hoje do partido de oposição, PL, principal partido de oposição hoje, anunciando que está renunciando, cedendo esse cargo, essa função, esse espaço para Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro continua no exercício do mandato, porém em solo norte-americano. Ele que corre o risco de perder o seu mandato, e é por isso que a gente conversa agora com Azaf Gonçalves, especialista em relações governamentais, para trazer a análise aqui, do ponto de vista político, mas também estratégico aqui. O que será que quer a oposição neste momento, né, Azaf? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Jesus. Obrigado pela oportunidade. A gente está vivendo um momento sensível dentro do Congresso, né? Muito vamos dizer assim, essa renúncia é uma parte de uma bela estratégia a respeito da própria oposição, da minoria. Primeiro, quando a gente vai perceber a dimensão institucional, a liderança da minoria ela é um espaço democrático de equilíbrio no Congresso Nacional. A renúncia da Carol Detoni em favor do Eduardo Bolsonaro, ela reforça essa estratégia de consolidar a oposição sobre um nome de forte peso político e simbólico. A outra dimensão que a gente tem a respeito desse processo, desse próprio ato da deputada, né, é a dimensão política em si. O Eduardo Bolsonaro ele está fora do país, o que já levanta questionamentos sobre a presença e riscos de perda de mandato. Ainda assim, o gesto busca ampliar essa narrativa de que há perseguição contra ele e contra o seu grupo político. E se a gente for parar para pensar numa terceira dimensão, né, a gente vê que a própria dimensão estratégica a respeito do ato. Essa mudança ela acontece no mesmo momento em que se discute a chamada PEC da blindagem, justamente em um texto que trata da extensão das imunidades e prerrogativas dos parlamentares, ou seja, a renúncia e a PEC se conectam em uma única pauta. O debate sobre até onde vai a proteção da legitimidade da atividade parlamentar em si e onde começa o risco de impunidade. O que é muito interessante é ver é que todo esse ato, né, vamos dizer assim, uma preparação da própria liderança do PL para proteger Eduardo Bolsonaro, e isso é feito de forma declarada, né, no meio da coletiva. A gente pôde ver que o líder do PL faz isso de forma, vamos dizer assim, bem explícita a respeito do qual é a intenção de fazer isso. E, de fato, agora a oposição ela vem para cima, pautando e protegendo os seus, para que, de fato, haja, vamos dizer assim, um ressoar dentro do Congresso Nacional a respeito das pautas importantes que eles tanto defendem. Azaf, como é que se dá essa proteção na prática? Você nomeia a pessoa ali como deputado, como líder da minoria, o que isso interfere no andamento de uma possível penalização no Conselho de Ética? De que forma isso interfere quando a gente observa também que ele corre riscos não somente dentro do Congresso Nacional e tem um processo contra ele de cassação, né, no Conselho de Ética, mas ele também é alvo do Supremo Tribunal Federal, isso é fato. De cunho prático, qual seria a movimentação aí, o objetivo dessa movimentação? Perfeito. Se a gente for pensar de cunho bem prático e processual, a gente vai ter, na verdade, um ato que já tinha sido feito na época do presidente Eduardo Cunha, né, a respeito de possibilidade de blindar determinado tipo de parlamentar através da presidência de uma minoria. Tá? Na prática, assumir a liderança da minoria ela não cria uma blindagem jurídica automática contra o Conselho de Ética ou contra as decisões do Supremo Tribunal Federal. Só que esses processos correm em paralelo e não são afetados pela função de liderança.
o efeito é muito mais político, né? Ocupar esse espaço dá ao deputado Eduardo Bolsonaro maior visibilidade, poder de articulação da narrativa dentro da Câmara, né? Isso pode influenciar indiretamente porque pressiona os pares, né? E reforça a ideia de que ele representa não apenas um mandato, mas toda uma oposição organizada. Agora, o fato dele ocupar a cadeira de presidente da minoria o dá, vamos dizer assim, a licença poética, que eu vou usar com aspas, de faltar, né? Ele ter a ausência justificada, né? Sem ter a sua ausência computada dentro das sessões, porque ele está, de fato, ausente nos Estados Unidos. Então, quando você dá essa outorga para ele de presidente da liderança, você também dá o benefício de não ter as suas faltas computadas, né? E aí, por isso que, inclusive, nomeio a até então atual presidente como vice agora, porque ela de fato vai representar a minoria dentro do parlamento na ausência do Eduardo Bolsonaro. Então, assim, o efeito ele é muito mais político, tá? Basicamente, o que a gente vai ter é uma blindagem, com aspas, aqui em relação às faltas que o Eduardo poderia ter, e isso ocasionalmente poderia levar ao impedimento, né? A cassação por falta. Mas o fato é que o ponto e o objetivo real dessa movimentação é extremamente estratégico. Transformar um processo de risco em uma oportunidade de fortalecimento, ampliando esse custo político de uma eventual cassação ou decisões judiciais mais duras. Ou seja, não deixa de dar uma blindagem ao Eduardo Bolsonaro, né, já que a sua ausência é nítida lá nos Estados Unidos. Essa licença, vamos colocar dessa forma, para faltar e não ter a perda do mandato, a punição por falta. Quando o processo dele foi enviado ao Conselho de Ética, quando a gente acompanhou isso, a gente falou sobre todas as etapas que um processo desse tem a serem seguidas no Conselho de Ética, e que uma das possibilidades é que houvesse a perda do mandato por falta, por excesso de falta, né, antes de haver uma conclusão, né, do caso dele no Conselho de Ética. Mas, assim, isso que eu queria saber, existe algo regimental, legal, que torne possível usar a liderança, ou se valer da liderança partidária ou a liderança de uma minoria, para que ele tenha uma certa imunidade em relação às faltas, e agora ele passa a se concentrar somente no Conselho de Ética, e não haveria um problema em relação à falta, perder o mandato por causa de falta, ou isso é algo mais que cai na linha dos costumes ali da Câmara dos Deputados? Pode-se justificar a ausência porque é uma agenda mais intensa, missões oficiais? Perfeito. Qual é a grande questão aqui, tá, Jesus? Assim, se eu for pensar no fundamento legal, sendo bem objetivo e claro, a assunção da liderança da bancada pela minoria é um cargo político parlamentar com uma prerrogativa regimental, ou seja, tempos de fala, poder de articulação, proposição de destaque, distribuição de esforços legislativos. É isso que, de fato, uma cadeira de liderança vai servir, tá? Mas ela não cria uma nova imunidade material ou suspensão automática de procedimentos disciplinares ou judiciais. As imunidades em si, elas são formais, elas são dos parlamentares e decorrem da Constituição do seu artigo 53 e do regimento interno, só que não é um mero exercício de liderança. A perda de mandato e o procedimento disciplinar são hipóteses de perda de mandato que estão traçadas na Constituição, no artigo 54 e 55, no regimento interno, no artigo 240 e os dispositivos correlatos, e o Conselho de Ética em si, ele tem competência para instruir processos que podem culminar em perda e suspensão. Só que a gente tem um porém aqui. A perda do mandato ela exige deliberação política do plenário, observado o devido processo legal ao regimento do Conselho. Não existe no regimento dispositivo que transforme a liderança em causa automática de impedimento das sanções por faltas ou perda de mandato. Qual é a grande questão? O próprio regulamento do Conselho de Ética ele prevê mecanismos processuais e instrumentos de requisição, de diligência, pedido de mesa, urgência, as coisas, mas ele não atribui à liderança a questão do poder de obstar por si só as decisões do Conselho ou do Supremo, né?
Em outras palavras, a liderança ela não revoga a competência do conselho nem do judiciário. O efeito prático em relação a isso daí é que nenhuma proteção automática existe em relação às faltas. Só que a gente tem uma influência política. A gente tem um ato que começou na presidência de Eduardo Cunha, em que existe uma manobra que foi utilizada lá atrás, em outro tipo de situação, com outro tipo de prerrogativa e com outros personagens participando, que ao colocar a presidente da minoria na época, eu não vou me recordar muito bem, mas essa era a manobra da época do Eduardo Cunha, de que a gente pegava esse líder e ele teria sua ausência justificada por ser líder da minoria. Ah, isso está em regimento interno? A gente não vai encontrar isso em regimento interno. É um costume da mesa diretora da Câmara, que nunca foi revogado desde a época do Eduardo Cunha. Com base nisso, que a própria coletiva, a própria liderança do PL em coletiva diz: nós estamos utilizando o mesmo instrumento, né, que nunca foi revogado, que vem desde a época do Eduardo Cunha. Então, sim, então pelo costume, né, e aí, de alguma forma, a gente vai ter um documento que respalda isso, que é da ato da mesa diretora da Câmara, que vai respaldar esse tipo de situação que resguarda o líder da minoria. Basicamente, é isso. Entendi. Agora ficou bem claro. Azaf Gonçalves, especialista em relações governamentais. A gente está falando aqui sobre a manobra, né, a movimentação da oposição para blindar Eduardo Bolsonaro, atribuindo a ele o cargo de novo líder da minoria, cargo antes ocupado por Carol Detone. E você falou, né, Azaf, que tem relação com a PEC da blindagem. Isso está tudo dentro de uma mesma discussão, dentro de um mesmo balaio. Para a gente entrar nesse assunto, te convido a acompanhar, assim como a nossa audiência, a fala aqui do Cláudio Cajado. Cláudio Cajado é o novo relator, né, da PEC da blindagem. Algumas pessoas aqui relatando, né, nos bastidores ele tem ali uma certa proximidade com Arthur Lira, que tem interesse direto, ou teria interesse direto na pauta, você que vai nos dizer aí. Mas vamos ouvir primeiramente aqui Cláudio Cajado, ele que vai relatar a PEC da blindagem, que tem o objetivo de aí sim criar alguns mecanismos de imunidade ou de blindagem a parlamentares para que não se tornem alvos mais fáceis do Judiciário do Supremo Tribunal Federal. Na tela do Poder Expresso. Não, a maioria, alguns partidos, a maioria, todos os partidos presentes na reunião aqueceram, vão votar a favor do texto. E 2 ou 3 partidos vão consultar as bancadas para poder ter uma posição majoritária. Os principais pontos do texto? Basicamente o PT, até o PL também ficou de conversar com a bancada e se posicionar, mas o texto é um texto simples, né? Eu coloquei ele bem conciso, bem resumido. Penso que as prerrogativas é uma questão que não é uma licença para abusos, mas, acima de tudo, um escudo para o exercício pleno de cada parlamentar, seja deputado, seja deputada, seja senador ou senadora, né, para exercer em nome da soberania popular. Cada mandatário que chega aqui, cada deputado, senador, ele vem com voto popular. Então, as prerrogativas é uma defesa da democracia dentro da égide da harmonia dos 3 poderes, sem que ninguém exerça a sua função com medo de qualquer tipo de perseguição política ou o que quer que venha em cima da palavra, do voto e das suas posições. Deputado, vai haver uma nova reunião hoje, senão... Não há uma nova reunião. Vai para o voto. Vai para voto às 16 horas. Quais são os principais pontos do texto? Aí sim, então assim, como é que fica então? O Supremo Tribunal Federal vai sugerir uma ação penal, mas ela será aberta se o Congresso, a Casa, a Câmara e o Senado... Bom, eu posso ler. Pode. Eu posso ler como ficou o texto. Se abrir um pouquinho aqui. Vamos lá. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal e, a qualquer tempo, somente serão alvo de medidas cautelares de natureza pessoal ou real dele provenientes. Parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os membros... É isso, que o Supremo é quem poderá julgar qualquer deputado federal. Como é hoje. Medidas cautelares só poderão ser de caráter pessoal ou real provenientes do Supremo, de medidas do Supremo. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença da Casa. Ou seja, aqui não se trata de fazer nenhum tipo de
benefício para quem erra. Pelo contrário, o que nós queremos é que, havendo um processo, que seja pelo Supremo, e que haja autorização da Casa para que o processo seja aberto. Nós excluímos aqui os inquéritos e processos de investigação, está completamente excluído. Agora, a iniciativa do processo, sendo feita, tem que ter autorização da Casa. De igual forma, na Constituição anterior não tinha prazo. Nós estamos estabelecendo aqui, em caso de crime inafiançável, prisão em flagrante, 24 horas a Câmara tem que se manifestar. E nos processos, outros, até 90 dias. Azaf, a sua avaliação sobre a fala do relator e a possibilidade desse projeto avançar na Câmara? Então, vamos lá, né? Quando a gente vai olhar essa temática, ela também é muito polêmica, né? Porque aqui a gente precisa entender que o Cláudio Cajado, ele foi definido como novo relator da PEC da blindagem, e quando a gente olha para o parecer que ele deu, né, ele, na verdade, ele prepara um texto conciso com dispositivos como foro privilegiado para presidente de partido, votação secreta, para prisões parlamentares, exigência de autorização do próprio Congresso Nacional para ação penal contra deputados e senadores, né? A gente vê que o presidente Hugo Mota, quando ele pauta a PEC, ou seja, ela vai ser levada ao plenário em breve, possivelmente ainda nesta terça-feira, a gente vê sim uma sensibilidade do Congresso para esse tipo de temática, porque os parlamentares, de alguma forma, querem proteção, né? Qual que é a condição de tramitação e os riscos, de fato, que a gente tem nessas exigências legais, né? Se eu for pensar num quórum para a PEC, ela pode, por ser uma proposta de emenda à Constituição, ela exige 2/3 dos deputados, ou seja, 308 deputados dos 513 que a gente tem em 2 turnos de votação na Câmara. Depois da Câmara, ela vai seguir para o Senado, onde também exige o quórum de 2/3 dos senadores em 2 turnos. E o texto ele já está sendo negociado entre os líderes partidários, o que indica uma articulação política muito robusta, mas também sujeitos à resistência, especialmente partidos de oposição, né? Ou de bancadas que percebem prejuízo institucional ou risco de críticas eleitorais, né? Então, assim, se a gente for pensar no avanço da PEC, até a aprovação do primeiro turno, a gente tem uma probabilidade de alta para média, né? A gente tem um apoio forte do Centrão, a gente teve mudança de relator, que é alguém que vai articular junto à presidência da Câmara de forma muito empenhada e tendo essa urgência política. O que a gente vai ter de identificação de obstáculos são justamente as resistências de partidos que defendem controle institucional ou de que temem desgaste político por pressão da mídia, instituições jurídicas, possíveis empecilhos regimentais, obstruções da CCJ ou do próprio plenário, né? Se eu for pensar na questão do impasse ou veto de partes ou das partes mais polêmicas dessa PEC, também é provável, né? Os textos, existem pontos dos textos de forma controversa, né? Em relacionado a foro, em relação às prisões, em relação às autorizações, e tende a ser um alvo de emendas, negociações de supressão. Então, a gente tem sim algumas previsões em relação a isso tudo. O que eu posso resumidamente dizer para você pelo que se desenha, a PEC da blindagem ela tem uma chance real de avançar rapidamente na Câmara, dado o apoio do Centrão e o perfil do relator Cláudio Cajado, que é o fato de pressionar o Hugo Mota ter pautado essa votação. Mas a gente não pode se iludir, tá? O avanço vai depender de muitos fatores se os dispositivos mais controversos relacionados ao foro, prisões e autorizações do Congresso tiverem resistência às críticas jurídicas e políticas que vão ser decisivas nesse fator. Então, assim, é provável que vai passar sim dentro da Câmara, porque a gente tem a repercussão no Senado e até mesmo, né, a repercussão no mundo jurídico em si e a pressão que vai ter em cima dessa PEC. Azaf Gonçalves, especialista em relações governamentais, participando com a gente ao vivo do Poder Expresso. Agradeço demais pela sua análise e pela sua presença aqui no SBT News. Azaf, até a próxima. Disponha. Até a próxima.